Olá pessoal, aqui é Patrícia do Alma do Meu Sonho. Bom, como o próprio nome já diz, esse é o segundo prato da casa aqui do canal e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de um escritor do qual eu gosto muito, muito, muito e que assim me acompanha desde a adolescência e, e que eu acho simplesmente maravilhoso, que é o Milan Kundera. Tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha pequeníssima coleção dele e falar um pouquinho também desse autor que é simplesmente maravilhoso. O Milan Kundera, ele é um escritor tcheco, nascido na Tchecoslováquia, né? Em 1º de abril de 1929. Ele nasceu em meio a uma família bem erudita, de classe média, e onde ele aprendeu a tocar piano. O pai dele também era musicista, né? Trabalhava com um músico famoso na época, e por conta disso, o próprio Kundera também estudou música. E não é de estranhar, de você ver até desenhos de partituras na sua obra, porque ele realmente gostava muito disso. Ele também, né, ele enveredou pelos campos de estudos de cinema, de literatura, de estética. Então, assim, ele tinha interesse por uma gama muito grande de assuntos. O Milan Kundera, desde cedo, foi um escritor extremamente engajado politicamente. E em 1950, ele foi obrigado a interromper os seus estudos por conta de uma questão política. Ele foi expulso do Partido Comunista Tcheco porque ele foi acusado de atividades antipartidárias. E por conta, né, desse incidente, dessa expulsão, ele acabou usando esse tema em um dos seus livros, que foi A Brincadeira. E é um livro de 1967 que infelizmente eu não tenho. Ele meio que reconta aí essa história dele da expulsão, enfim. Em 1956, ele é readmitido para o partido, mas em 1970 ele é novamente expulso do partido. Ele se envolve na Primavera de Praga, né, em 68, um período muito, muito otimista que durou, né, só até a invasão soviética, né, no Pacto de Varsóvia. E Kundera e outros revolucionários, eles tentaram acalmar a população contra o totalitarismo comunista da União Soviética. Só que aí virou aquela coisa. Ele foi novamente expulso, né? Como eu falei, justamente por conta desse episódio. Aí ele permaneceu afastado até 75, onde ele realmente desistiu de toda essa militância, na verdade, política, e acabou indo viver na França. Ele conseguiu a cidadania francesa em 1980 e é onde ele vive desde então. Os seus romances, eles geralmente, sim, eles se tratam de escolhas, de decepção, além da crítica, né, ao regime comunista ser um tema recorrente na sua obra. Além disso, ele tem um tom filosófico muito grande. Quando ele foi exilado em 68, né, as suas obras foram proibidas na Tchecoslováquia. A sua principal obra, né, é A Insustentável Leveza do Ser, que eu até comentei em outro vídeo. Eu tenho nessa edição, né, que saiu pela Record Altaia, que é a coleção de banca, Mestres da Literatura Contemporânea. Então foi o primeiro Kundera que eu li na vida e, assim,
ficou para minha vida. É um livro maravilhoso, mas depois eu falo um pouquinho, né? E com esse livro ele ganhou também uma adaptação cinematográfica em 1988, né? Com a Juliette Binoche, com o Daniel Day-Lewis e a Lena Olin. É um filme muito bom, eu gostei bastante também. Além do reconhecimento mundial, Kundera ele recebeu 2 indicações ao Oscar, né, por esse filme. E após esse, o Milan Kundera nunca mais autorizou nenhuma adaptação de outras suas obras. Isso eu não consegui descobrir a razão, o porquê, mas A Insustentável Leveza do Ser foi a única, justamente porque ele realmente não autorizou mesmo. O seu primeiro romance, como eu falei para vocês, foi A Brincadeira, né, onde ele faz uma sátira ao totalitarismo soviético, e por isso as suas obras ficaram proibidas, né, no país. Quando ele se muda para a França, ele escreve em 79 o livro do riso e do esquecimento. Ele é uma mistura de romance, contos curtos, ensaios do autor, e esse livro, na verdade, foi o que ditou as suas outras obras né, depois do exílio. E eu vou confessar para vocês uma coisa. O meu maior mico literário tem a ver com esse livro. Tem a ver por quê? Porque a pessoa em questão, né, a que vos fala, ela não gostava de ler sinopse, não gostava de ler orelha, não gostava de ler nada acerca do livro para, né, não se esquecer de nada, entrar e ir descobrindo aos poucos. Só que eu não me atentei que eram várias histórias. Eu achava que era uma única história. Então, à medida que eu ia lendo, eu falava assim, gente, mas como assim? Eu tô entendendo do que tá falando, as coisas que ele tá falando, mas cadê a conexão? Não tem conexão aqui nenhuma. Enfim, eu queria achar conexão entre um conto e outro, entre um conto e um romance, e na verdade não havia conexão nenhuma. E como se esse mico fosse não bastasse, né? Eu tinha que cometer um King Kong e eu ainda fiz propaganda falando para amigos do quanto ele era maravilhoso, do quanto a sua escrita era filosófica, política, psicológica, e o quanto você se perdia, né, nessa coisa dele, nessa capacidade que ele tinha de desconectar, né, as histórias e de nos desconectar. Enfim, acho que, né, o meu maior mico literário, mas enfim, depois eu reli e realmente é muito bom. Como eu falei para vocês, a Insustentável Leveza do Ser, que é de longe, assim, o seu trabalho mais popular, mais conhecido. Eu não digo que seja o melhor, mas é um dos meus preferidos. É uma crônica, na verdade, sobre a natureza, o destino, o amor, a liberdade humana. Ele ainda nos mostra como que a vida é um rascunho, né? Ela é sempre um rascunho e que, como eu vou falar para vocês, e que ela nunca é vivida por inteiro. A gente vai sempre deixar, né, muito ainda por viver. É muito aquela questão das escolhas, né, de você ter, vamos supor, você tá embaixo de uma, lembrei agora de uma frase, né, da Sylvia Plath, comparando, né, as escolhas com uma figueira em frutos e tal. Então é como se você estivesse embaixo dessa figueira e cada fruto é uma opção da sua vida. O que você pegar, você vai estar deixando todos os outros. Né? Então acho que por essa escolha que nós fazemos e esses outros frutos que ficam, né, que são deixados na árvore, a vida acaba não sendo vivida de todo, porque você acaba não vivendo aquilo que você poderia ter vivido também, mas que deixou de lado ao fazer uma escolha. E isso
é a vida, realmente, porque é isso que acontece com qualquer uma das escolhas que a gente venha a fazer na vida, né? E também fala de como o amor é frágil e da impossibilidade dele se repetir, né? Não de você não ser capaz de amar novamente, mas aquele amor, aquele que você viveu, ele não se repete, né? É um dentre outros. Enfim, é muito bom. Aí veio a imortalidade, que eu também não tenho, que foi lançada em 1990. É o primeiro que não se situa dentro daquele universo social e político, né, de crítica ao comunismo, né, ao totalitarismo soviético. Na verdade, ele tem um conteúdo bem mais filosófico, né? Dizem que é o marco da sua segunda fase, né? Da sua obra, justamente por esse cunho filosófico bem maior e onde a política, né, fica bem mais de fora. Ele afirmou uma vez publicamente que ele desejava ser entendido como um romancista, né, em termos gerais, e não um escritor político, porque era muito o que acontecia. Porque como a política era uma temática muito forte, né, em seus romances, muitas vezes ele era tido como um escritor político, o que ele não gostava. Ele queria ser apenas um romancista. E foi, então, a partir da imortalidade, né, que ele substitui, né, o político pelo filosófico. O seu estilo literário, ele ainda entrelaça aí fortemente as digressões, os ensaios filosóficos, totalmente inspirados, nos filósofos da sua época, que era o Robert Musil, me perdoem a pronúncia, tá? Do Henry Fielding e, claramente, absurdamente, do Nietzsche. Lentidão é que foi o seu primeiro romance escrito em francês, e foi escrito em 1995. E a inovação, ele foi uma inovação por causa do tamanho do livro, né? Porque esse aqui é um dos livros, né, até então dele, uma das menores obras. Ele tem menos de 200 páginas, né? Ele tem 158 para ser exata, essa minha edição. E ao contrário dos seus outros romances, que tem bem mais, né? Se a gente for pegar aqui e olhar, Insustentável Leveza do Ser tem 314. O livro do Riso e Esquecimento tem 254. E por aí vai, né? Então, isso aí já foi uma inovação na sua obra. A escrita é bem mais densa, tá? Nesse livro aqui, reduzida ao essencial, né? Aqui são colocados frente a frente os problemas de dois personagens, né, que são separados aí por 200 anos, um no século XVIII, aliás, um no século XVIII, isso, e o outro no século XX. E ao mesmo tempo em que ele faz aí uma comparação dessas duas épocas em termos de relacionamento, né? Como que a libertinagem aí do século XVIII, ela conseguia ainda, né, com toda essa liberdade, ela ainda tinha toda aquela, como eu vou falar para vocês, mas todas aquelas sequências de movimentos lentos, né? Tinha toda uma corte, independente né, entre aspas, aí, a falta de moral, enfim, mas tinha todas essas regrinhas que eram seguidas, né? E já no século XX, não, era tudo muito, muito atropelado, não se. E hoje também, digamos assim, em termos de relacionamento, né? Tudo acontece muito rápido, né? Enfim, é um livro muito, muito bom. Também é um dos meus preferidos, tá? E, assim, outros livros do Kundera
que eu já li, que eu tenho, é um dos poucos que eu comprei pelo Círculo do Livro. É A Vida Está em Outro Lugar, também é bem antiguinho esse aqui. O meu é de 84, mas o livro, na verdade, ele é de 73. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu preciso reler Kundera, porque eu li Kundera dos meus 16 aos meus 18 anos. Então, nessa brincadeira aí, lá se vão 22 anos e eu não mais li. Então, eu preciso reler. Eu acho que o único que eu realmente reli foi A Lentidão e foi Lentidão, O Insustentável Leveza do Ser e o Livro do Riso e do Esquecimento. Então, eu preciso muito, muito reler, mas, tá? Também tem A Identidade. Eu gosto muito dessa capa, né? A Identidade é de... O meu exemplar é de 99 e o livro é de 98. E um que eu comprei há pouco tempo, esse eu ainda não li realmente, que é o Valsa dos Adeuses, saiu pela Companhia de Bolso. A Companhia de Bolso tem quase todos os livros do Milan Kundera, né, aliás, a companhia lançou pela, né, no selo da Companhia de Bolso, quase todos os livros do Milan Kundera, e eu quero ver se eu faço essa coleção para mim, porque é bem gostoso de se ler, o tamanho para mim é bom, as folhas são amarelinhas, a fonte tem um tamanho legal, enfim, e eu quero, né, ter o meu Kundera mais arrumadinho na minha estante. Enfim. Bom, pessoal, esses são, né, os meus queridos e quero muito relê-los e convido vocês, né, quem ainda não conhece Milan Kundera, a conhecer, né? Porque vale muito a pena, é uma leitura extremamente agradável e que com certeza te leva a pensar em muitas questões e não só na questão política, nem só filosófica, mas em todas as questões humanas, em todos os nossos dramas, em nossas felicidades, né? Enfim, na vida, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, dê aí um joinha, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.